Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O título desse vídeo vai ser Loucura, a doença da mente. É um vídeo, um tema que eu estou já meditando há algum tempo e segurando até um pouco, né? Por não acreditar que esse seria o momento mais propício para lançá-lo, mas também é o momento mais propício. Ah, Nós estamos em plenas eleições, segundo turno, presidenciais, e trago aqui um tema loucura que é a doença da mente. Ah, o material que eu trago aqui é um material assim para que nós façamos reflexões e analisamos a nós mesmos e e passamos a ter uma capacidade maior de observar o ambiente que nos cerca. Eu tenho já falado em vídeos anteriores sobre a nossa composição física, que é o nosso corpo físico, onde nós interagimos com o nosso ambiente físico, corpo emocional, interagimos emocionalmente, somos seres emocionais, e a mente, que é muito importante. E eu tenho tentado decifrar ao máximo, né, e até onde dá na verificação, averiguação, né, verificação dessa mente, o que é, como interagimos, como a gente usa ela, como funciona, né? É fácil você manusear um objeto físico, entender a sua mecânica, mas e a mente? E como esses estudos têm um fim evolutivo de despertar, uh, o despertar passa pelo processo, por quais processos? Mineral, reino vegetal, reino animal, hominal, que está muito ligado ainda ao animal. Qual que é o próximo reino? O que vem depois do hominal? O mineral se identifica com a matéria. Mineral até o vegetal, o animal, né, são seres bastante ligados às emoções. O hominal, que é um ser que passa a pensar com a mente, né, então aí é onde que entra o mental. Ou seja, nós viemos evoluindo, né, passando por esses reinos e agora nesse momento nós estamos no reino mental. Então, é que eu convido vocês para entender mais sobre a mente, como a mente funciona. E eu vou trazer alguns detalhes quando eu falo de doença, né? Da loucura. Qual que é a doença do corpo físico, que é visível, né? Quando o corpo tem uma doença ali, por exemplo, um câncer, né? Algo que você vê, identifica. E a emoção, o corpo emocional. Quando é que o corpo emocional fica doente? A pessoa ela expressa de forma comportamental, né? Por exemplo, a depressão, que é outro tipo de doença do corpo emocional. Essa parte é interessante que me vem agora, né? Que eu vou fazer uma separação maior entre emocional e mental. Muitas doenças que a gente acha que era do corpo mental, na verdade é do corpo emocional. Que são, por exemplo, as depressões, o ódio, raiva, ciúmes, invejas, que nos induz a comportamentos irracionais. Ambição, ganância, né? São doenças do corpo emocional. Olha que interessante. Eu vou continuar o vídeo para trabalhar mais esse assunto. Então, a doença do corpo físico, qual que é? As doenças que, né, as pessoas têm, por exemplo, como eu citei, câncer, né, doenças de pele, que é visível, doenças que as pessoas geralmente vão aos hospitais, né, buscar os auxílios, que é o comum que se fala aqui na Terra, né, quando alguém está doente. E doenças do corpo emocional é uma coisa, digamos, até nova, né? Antigamente não davam tanta atenção a isso. Hoje está ganhando uma visibilidade maior, né, com a depressão, com essa sociedade louca que nós vivemos, né? Então, digamos assim, surta qualquer um. Então é comum, né, principalmente na área de trabalho, muitos afastamentos por depressão. Aquele que é o esgotamento, né, que as pessoas vão ficando. Então, assim, vivendo desse modelo de sociedade, isso seria natural, né, as pessoas adoecerem emocionalmente. E uma que seria atrelada também ao corpo emocional, que é as doenças mentais. E agora, hein? O que é uma doença mental? O que é uma doença mental? Antes de falar da doença mental, eu quero falar o seguinte, que é a parte mais importante desse vídeo que eu quero passar para vocês. Quando uma pessoa está aí doente, na cama, na maca, né? Ou ela está precisando de ajuda,
às vezes ela gera um incômodo, né? Então, seja uma doença física, que requer cuidados, ou a própria pessoa requerendo cuidados, ou uma doença emocional, né? Que a pessoa ela se torna, digamos, emocionalmente abalada, então ela gera um comportamento, né? Que acaba, digamos, incomodando, então também gera um desconforto, um incômodo. Porém, você não julga um doente, né? Então isso é importante, você não julga o doente, você cuida. Tem todos os meios para cuidar dessa pessoa para que ela se recupere, né? Então, esta é a natureza. Cuidar. Todos que precisam de auxílio, ajuda, você cuida. Vem em mente também algo que eu ouvi recentemente sobre patos. Gansos, tanto faz. Aí, quando eles estão voando, eles vão olhar a informação, né? Estão migrando. E é algo interessante, né? Eles fazem aquele revezamento, né? Quem tá na frente às vezes vai lá para trás para poder, né? E assim, voando informação em grupo, em equipe, eles vão mais longe e vão de forma mais, ou seja, o esforço é dividido, né? Dividido com o bando, com o grupo, ele se torna mais suave. E o mais interessante que vem em mente agora desse que eu citei quando um ganso, quando um pato, quando um dos animais desse grupo, ele começa a se afastar, seja por qualquer motivo, ou ele está velho, ou ele está doente, ele começa a se afastar e ele vai pousar porque ele cansou, né? Algo nele deu ali um piripaque que ele precisa parar. Dois animais a mais se também acompanham esse que está doente, né? Então, assim, chama a atenção desse cuidado que é natural. Então, ele acompanha. Então, se esse animal ele vai pousar, eles posam junto, né? Isso eu vi recentemente, já tinha visto outros documentários, mas detalhadamente do jeito que eu estou contando, eu vi recentemente. E eles posam junto com esse animal e eles ficam lá até esse animal ou morrer ou se recuperar, né? Para eles saírem voando juntos. Então, eu acho que é comum até você ver 3 animais voando, né? Eu acho que pode ser em decorrência disso. Então é algo muito bonito, claro, né? Que tem aí no reino animal. Então, assim, é da nossa natureza, né? O que nós precisamos recuperar. Então, quando você identifica uma doença física, uma doença emocional, você se coloca para dar aqueles devidos cuidados, né? Na medida também do que você pode estar oferecendo. E agora, e a doença mental? Né? O que é a doença mental? As pessoas acham que doença mental, como eu coloquei ali, loucura. O que é a loucura? Uma das características da loucura, a pessoa ela não sabe que está louca, ela acha que ela está sã. Né? Isso é muito importante, é isso que eu estou querendo passar. O louco ele não sabe que está louco. Né? Se você desconfia que está louco, então você não está louco. Você está conseguindo observar algo que está acontecendo com você, no seu processo. Isso é muito comum nas pessoas ali desenvolvendo mediunidade, pessoas às vezes contatadas por outros seres, porque vamos supor, ela vive dentro de uma realidade aqui na Matrix que nega toda a existência metafísica. Então, quando um ser metafísico vem em contato com essa pessoa, que pode ser N maneiras, essa pessoa vê algo fora do normal e fala, nossa, será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou ficando louca? Né? Então, só que ela está observando, então não é loucura. A loucura é quando a pessoa ela não sabe que está louca. E a loucura, ela afeta a mente. Como? Aí vem a parte que eu estava querendo chegar. Eu vou jogar logo na imagem de pessoas grandes e conhecidas. Vou jogar logo na imagem do principal, Hitler. Né? Um cara que fez aí o nazismo, que a parte da nossa história que ficou muito conhecida. Mais coisas para falar, está atropelando aqui. Então, assim, ele acreditava, né, no que ele estava fazendo era o certo, né, e fez o que fez. Então, ou seja, ele estava num estado de loucura. Da mesma forma que nós compreendemos que a pessoa que está doente fisicamente, claramente como a gente conhece doença, a gente precisa cuidar daquela pessoa, eu invoco esse mesmo tratamento para o louco mental. Por que nós não conseguimos enxergar dessa forma? Porque o nosso nível evolutivo está no momento que
mineral, vegetal, animal ou minal, mente, né? Então nós estamos vendo alguma coisa do nosso mesmo nível, no nível de solo. A gente não está conseguindo ver essa doença mental, né? Mesmo porque, em algum grau, estamos imersos também nessa mesma doença. Como mineral, né, ele não consegue identificar, digamos, uma outra pedra. Um vegetal, né, quando vem uma doença que afeta toda a lavoura, leva todos e eles não, né? Sei que vocês estão conseguindo entender. Mas a nível de mente, quando vem uma doença que a gente chama, digamos, histeria coletiva, né, as pessoas talvez não compreendem que aquele grupo de pessoas estão enfrentando uma pandemia mental, né, que tira a mente delas. Eu só sei que eu estou doente, eu só sei que meu corpo está doente porque eu tenho a mente que está acima dos elementos, né, que a gente pode chamar inferiores. Está acima do mineral, está acima do vegetal e do animal. Ou seja, está acima do físico e acima do emocional. Então tá a mente. Com a mente eu observo. Para observar a doença mental, eu tenho que usar um corpo, que seria o nosso próximo passo evolutivo nessa escala. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal e o próximo reino. Então já tem que estar funcionando a partir deste reino, para poder ver esses grupos, esses indivíduos, e para identificar, assim como um vírus causa uma pandemia infectando todo mundo emocionalmente não, primeiramente fisicamente. Né? Fisicamente já é um estágio, o último estágio, que é a doença se manifestando no físico. Mas antes ela passa pelo processo mental, emocional e se materializa no físico. Né? Somatiza é o nome. Porém, nós fazemos o processo inverso. Né? Nós começamos a estudar de baixo para cima, e não de onde que a coisa se origina. Né? A gente começa a estudar a matéria até chegar no átomo, e não do átomo de onde a coisa vem. Né? Então, é normal fazer isso. Então nós temos que ir esse passo acima, estar acima da mente para conseguir, é onde você vai entender as palavras de Cristo, né? Perdoar, né? Eles não sabem o que fazem, perdoar para ser perdoado. Então assim, esses indivíduos, esse coletivo de indivíduos simpatizantes com tal ideologia, né? Como usada como exemplo no nazismo, estavam doentes mentalmente, afetados por uma doença, né? Que a gente pode chamar pandêmica, assim como você tem toda uma sociedade afetada por um vírus e fica doente. Né? E todo mundo se mobiliza para ajudar. Por que não acontece o mesmo quando você tem um indivíduo louco, né? Imerso na loucura? Porque a gente está no mesmo nível. Né? Então, antes de ajudar, a gente faz o quê? Se degladia. Porque a gente não conhece a solução. Deste nível, você não enxerga o cenário, o que está acontecendo. Então, é importante esse despertar para você ir além disso. Ir além do pré-julgamento. Né? Hoje nós temos, digamos, dois grupos divididos e se degladiando. Oi, gente, eu estou aqui na edição e algo importante que eu esqueci de falar, que é bom para ajudar a gente a entender melhor o que é essa doença mental, é que as pessoas confundem assim, a loucura com o surto. Né? Quando a pessoa surta, quando as pessoas brigam, né? Quando elas esbravejam. E assim, essas brigas que tem aí que costumam acabar em morte. Nesse caso, já é a doença, a manifestação da doença, né, da doença mental. Então, ou seja, a pessoa já está doente. Então, quando essa doença vem naquele momento de impacto, então é o surto, né, que ela enlouquece, que quer sair aí causando danos a terceiros, né, a outras pessoas ou a si mesma. Da mesma forma que, por exemplo, você pode ter aí um vírus estar resfriado, só que só vai se manifestar quando você começar os sintomas físicos, né, que é a gripe. Ou, por exemplo, um infarto, um AVC, ou seja, a pessoa já está doente, ela já tem aquela doença, né, que está dentro dela, ou artérias entupidas, colesterol alto, né, ou um problema no coração, que quando isso vem à tona, naquele momento, digamos, o clímax da doença, que seria o infarto ou AVC. No caso da doença mental, as pessoas já estão doentes, a gente não percebe, não vê, só vai ver que é doente quando ela tem aquele surto, né, quando se fala que a pessoa se revela. Então é isso, né, que eu queria falar mais para ajudar a entender o que é essa doença quando se faz essa comparação com a sociedade, que elas estão aí, mas é o mínimo, digamos, a mínima faísca provoca aquela explosão. Então é importante esse despertar para você
ir além disso, ir além do pré-julgamento. Né? Hoje nós temos, digamos, dois grupos divididos e se degradando. Então nós temos que ir além da mente para tentar ver o que afetou o mental coletivo. Né? É aí onde eu quero chegar. E o que eu falei anteriormente, estava vendo na mente, para colocar também, é sobre, então assim, a gente tentar nos enxergar. Né? Nos enxergar. O que é comum em pessoas vivendo realidades que, por exemplo, você nunca questiona a sua realidade, você só vive e, digamos, o tal empurrar com a barriga. Vai levando, vai vivendo, né? A gente nunca questiona de fazer, por que eu faço tal comportamento todo dia? Acordo, dou bom dia, faço uma caminhada, por que eu faço tudo isso? As pessoas não se questionam, né, do real motivo. E elas falam, existe real motivo para algo? Não, simplesmente faz. É o que o coletivo está fazendo, eles estão fazendo. Este comportamento, como eu citei já citei em vídeos anteriores, muitas vezes também reflete a pessoas que estão vivendo em dimensões mais densas, né, que a gente chama até de umbral. Mas há níveis assim, muitos níveis, né? Tem os níveis mais densos que as pessoas estão completamente paralisadas em ovoides, mas vivendo uma realidade, porque tá o mental, tá preso, tem um ser preso naquele ovoide. O ovoide é uma bola que, né, o seu corpo assim, você vai ficando, entra num estado de loucura tão grande, né, de surtar, de perder todo o chão, de sua realidade, né, se perder. E se você não está dentro de um vaso, com a água, né, ela ganha a forma do vaso. É seu espírito que está dentro de um corpo. Se você está fora, desencarnado, esse estado de loucura pode fazer você perder toda a sua forma e virar ali, né, um ovo, um ovoide. E dentre outros processos que também envolvem o vampirismo, né, o energético, que vão sugando essa energia até você perder toda a forma. Então, vira um ovoide, né? Viram como que tem um centro energético, que seria a pessoa que está ali, né, presa naquilo, em um estado de loucura, perturbação. E isso muitas vezes é usado como em magias, né? Vai lá um mago negro, por exemplo, cata aquelas bolinhas e cola nos encarnados. E ali pode gerar uma doença onde que aquilo está. Né? Mas não é o tema desse vídeo. É loucura. O que levou esse ser a esse estado de loucura? Então, o que pode acontecer com um ser que, ao desencarnar, um ser que fez tanto mal, né, quando ele fica, se ele perceber esse mal que ele fez, né? O que acontece quando as pessoas vivem algo em suas vidas que as deixam em choque, né? Um acidente, algo trágico, então ela fica em estado de choque, fica ali paralisada, tal, meio que perde a realidade, meio que perde o chão, né? Então esses são eu diria sintomas, né, ou exemplos de loucura. Então a loucura, ela faz com que você não veja a tua realidade. Então vou voltar a falar do umbral. Então assim, tem vários níveis. Então você tem pessoas vivendo realidades, né, que a gente pode chamar de sonhos. Só que para quem está de cima, isso é comum você ler na literatura, né, espírita, né? São almas que elas precisam resgatar, né? E chega ali no indivíduo, que está ali às vezes ali chafurdando na lama, no lodo umbralino, e como ele está doente, como você tem que fazer para resgatar o doente? Primeiro você recupera, cura a doença dele, né? Então você vai lá, repara o doente, né? Ele está com, vamos supor, com a perna ali fraturada, você faz curativo, repara ali o osso, tal, e ele vai poder andar. E uma vez podendo andar, vocês vão poder, digamos, conversar de igual para igual, né? Porque ele pode fazer o mesmo que você faz. No caso do preso no umbral, essa pessoa, ela está assim numa densidade bem inferior, então aquilo está meio que em cima dela, pesando, né, e cobrindo. Então é como quem está dormindo. O que faz o amparador, o ser que vai lá resgatar? Ele dá um passe magnético, ele joga energia, e aquela pessoa é como se acordasse. Né? Tá dormindo, tá vivendo um sonho, ela acorda, tem ali alguma lucidez, ela está um pouco, né, perturbada pela situação. Então ali é evocada a lucidez dessa pessoa e
aí sim os amparadores vai, digamos, trocar uma ideia com ela, que é chamado de doutrinar, né? Fazer ali o resgate. Ela, com um pouquinho de lucidez, ela, né, aceita aquele resgate, porque ela acordou, nossa, tipo, né, a pessoa tomou, como vamos supor, uma briga, uma guerra, né, a pessoa ali lutando, tal, tomou umas pancadas, caiu, ficou ali desacordado no chão, a guerra acabou, pensaram que estava morto, ficou lá, e de repente vem os socorristas, olham ali, e daí, tá acordada, a pessoa, ela acorda toda, né, meio que atordoada, e pessoas veem ali um acidente, né, e aí falam o que vai fazer com a pessoa e levam ela, né. Então é mais ou menos isso, um resgate de uma pessoa que está ali no umbral. É chamada a atenção, por quê? Para chamar a atenção, para ela poder, né, vir junto, né. Podia arrancar a pessoa sem esse processo? Não, isso não é feito. Eu acho que até poderia, né, mas não teria como você sustentar essa pessoa numa realidade maior. Você teria que levar como se ela estivesse encapsulada numa energia inferior. É interessante que ela deixe aquilo tudo para trás, né? Quando ela aceita seguir, né? Que ela vai num corpo mais sutil. E aquela sujeira toda é meio que limpa ali, né? Então, assim, da mesma forma que essas pessoas estão vivendo num estado de loucura, no umbral, nós também, né? Quando eu quero ir um pouco mais profundo. Quando nós observamos a nossa realidade, né, nós olhamos nossa volta, você vê que esse mundo não é normal. Né? A gente vê, hoje nós estamos vivendo algo que é surreal. Né? E nós estamos nos dando conta disso. Coisa que antes nós não fazia de ideia, achava que todo mundo era normal. Então você está conhecendo cada pessoa, como pensa cada pessoa, né? Para que lado da balança ela pende. Né, os ideais, então assim você começa a ver muita coisa e como essas pessoas se comportam quando tem aí as suas verdades questionadas, né, como eu já falei em vídeos anteriores, como crianças birrentas. O que uma criancinha faz quando você chega para ela e fala alguma coisa, né, as criancinhas na verdade de 3 anos ali fazem birra, né, para quem aí já cresceu com irmãos ou com coleguinhas, né, já tem um bom exemplo, quem cuida aí, né, em creches vê que existem as tais crianças birrentas. Ou seja, a mente sai, né, e eles passam a ter um comportamento irracional, né, é como um animal, né, começam a agir como se fossem animais, né, só emoção, só esbravejar, chorar ou agredir, né, e o ser humano neste nível que nós estamos aqui, terceira dimensão, age dessa forma, né? Eles tentam manter uma certa aparência equilibrada, mas no questionamento, né, acabam revelando isto. Então essa seria a loucura, né, a doença mental. E de onde vem essa doença mental? Que a princípio, um corpo ele fica doente porque o mais comum, né, vem aqui o exemplo da peste negra, que é uma doença, acho que das pulgas, dos ratos, né? Acho que tinha muito ratos com pulga, mordia as pessoas e teve toda a doença de peste negra. Falta de higiene, né? Então, o ambiente físico, ele estava purulento. Então, precisou fazer uma limpeza ali para eliminar as doenças físicas. Né? Então, hoje a gente sabe, com bons modos de higiene, nós evitamos muitas doenças. E aí, doença emocional, né? Nós não conseguimos enxergar o nosso ambiente astral para ver como está e evitar essas doenças. Então nós ficamos doentes e vamos ali tentando se tratar e tal, mas o ambiente está denso, está pesado. Né? Então por isso que a sociedade é como é. E no mental não é diferente. Né? A gente tem uma atmosfera suja e densa. Então, o que a gente chama de mal, né? Então a maldade está aí. Ela pesa nesse ambiente, nessa atmosfera. Né? E essa massa mental negativa, ela permeia a mente das pessoas. E isso adoece. Adoece, acontece o quê? Tira a lucidez. Tirando a lucidez, o que acontece? É semelhança das pessoas que estão no umbral. Às vezes elas estão vivendo realidades. Uma história que eu sempre conto, que eu li no livro, eu acho que escrita pelo Chico Xavier, mas eu não lembro detalhadamente, não sei se foi o Chico Xavier ou se foi um livro do Lancelin, né? Viagens Astrais, algo assim, que cita um resgate, onde levaram um novato para
observar como que era feito o trabalho, né? Então vou contar bem rápido. Eles passaram num certo lugar, tinha ali um ser chafurdando no lodo, e quando viu aqueles anjos passando, né, ele começou a gritar loucamente, me ajuda, né, me ajuda aqui. E o novato falou, né, se compadeceu, eu vou ajudar, e os mais velhos falaram, não faça isso. Né, ele não está no momento dele ainda. Mas o novato insistiu e eles deixaram, né, porque todo mundo estava ali aprendendo. E ele puxou, ajudou a pessoa a sair ali do buraco, da lama, trouxe, né, e ficou feliz por resgatar uma pessoa, mas assim, o mínimo a distração que ele teve, a pessoa se jogou de volta naquilo, no lodo, para se afundar novamente, né? Porque ele estava preso àquela realidade. E na imaginação do lodo, na mente dele, ele estava vivendo uma vida ali que ele queria, não que ele queria, de acordo com a ambição. Né? Se a pessoa tinha ambição por riqueza, ela começava a enxergar que onde ela estava, ela poderia alcançar essa riqueza. Né? Que tinha muito ouro. Então, por máximo que estava sofrendo no lugar, queria ficar ali porque estava tentando aquela coisa. Né? Me vinha até em mente as pessoas que não param de jogar na tal loteria que aqui tem nesse mundo. Então, aqui as pessoas vivem realidades que se apegam a ela. Né? E para quem vê de cima, aqui é como um umbral. Né? É uma espécie diferente de umbral, porque as pessoas de certa forma estão mais seguras porque estão no vaso, estão envasadas. Então a forma física ajuda a mantê-las aqui, vivendo as experiências necessárias para a evolução e etc. Mas ao perder esse vaso, o que acontece? Né? Por isso que muitos desencarnados entram em estado de loucura. No estado de loucura elas vão ser atraídas para onde? Umbral, zonas umbralinas. Né? Poucos ali, mesmo estado de loucura, se a pessoa tem uma boa vibração, né? Porque não sabe como que vai ser o desencarne dessa pessoa, às vezes o desencarne assim, é chocante, né? Pode deixar a pessoa em choque. Então nisso da pessoa estar em choque, muitos seres vampiros, né, parasitários, vão se aproveitar desse choque. Mas se essa pessoa tiver uma boa vibração, nesse desencarne vai ter pessoas ali, anjos, né? Pessoas que fazem resgate, ou a equipe, ou a verdadeira família espiritual dessa pessoa vai estar lá e vai falar, não vai deixar nenhum parede chegar perto e vai resgatar, assim como se resgata uma pessoa de um acidente. Então, voltando nisso de loucura, você vai ter, por exemplo, que eu citei o exemplo do Hitler, né? Aí a gente julga, né, a pessoa. E o que acontece de verdade? Né? Essa foi uma pessoa que mais, né, canalizou aquela energia ruim que estava ali e somatizou para que todos vejam. Né? Então vamos supor, se existe uma doença no ar, alguma pessoa pega, então aquela pessoa ela serviu para mostrar que existe ali aquela doença. Para todo meio se mobilizar e cuidar daquela doença. Vamos resolver, vamos ver o que a gente faz para não ter mais aquela doença. Então a gente age assim fisicamente, mas mentalmente já não. Mentalmente a gente condena, porque a gente faz parte dessa doença. E como que a gente condena? Odeia. Entra em embate. O que isso causa? Ódio. O que o ódio causa? Ele suja o ambiente. Ele enche o ambiente de ratos, né? Eu estou falando aqui longe do microfone. Ele enche o ambiente de ratos, que vai ter pulgas, que vai morder, que vai causar a peste negra. Como eu falei, nós estamos agindo a nível de solo com isso que está acontecendo. Então, esse vídeo é para que vocês fiquem mais atentos, não se envolvam, né? É difícil, né, não se envolver, é difícil não ter uma opinião e não querer dar essa opinião, porque, como eu falei, mentalmente e emocionalmente é difícil distinguir eu do outro, assim como é fisicamente, que a gente consegue distinguir perfeitamente, quando o chão começa a tremer nos meus pés, no terremoto, eu sei que é o chão que está tremendo e não sou eu, emocionalmente e mentalmente eu já não sei, então aquilo vem e me domina. Eu fiz um vídeo anterior aí sobre os maus pensamentos. É disso que eu estou falando. Os pensamentos vêm, te dominam e você não consegue distinguir. Para você, é você que está pensando. Eu vi alguns vídeos recentes, né, de médios falando de suas experiências, que não é só ruim, é o bem também. Né? Quando as pessoas estão canalizando, muitas vezes elas acham que é ela que está
inventando tudo, né? E fica com dificuldade de distinguir. Mas às vezes é o ser que está ali falando na mente dela, para ela estar repetindo tal, e ela pensa que ela vai mentir se falar que está canalizando tal ser, né? Que está passando as mensagens. Então, assim, a mente ela se mistura, é difícil distinguir, né? Então, o mental, ele está no embate, ele está na divisão, ele está denso, pesado, purulento. Então nos envolve. Então, onde nós temos que agir com algo que nós nem conseguimos identificar ainda, que é o próximo passo, que é o além da mente, é o próximo passo evolutivo. Então, gente, fazendo mais uma intervenção aqui na edição, para exemplificar melhor, por que é difícil a gente evitar entrar nesses conflitos, mas a gente tem que perceber quando estamos entrando, é a semelhança quando tem aí, por exemplo, uma virose ou a gente está no período de pandemia, é difícil a gente não pegar, a gente não vê, a gente acaba pegando, a gente acaba ficando doente junto, né? Quando tem uma situação ruim, a gente acaba ficando triste junto, então isso nos afeta e mentalmente nos afeta também. Então nós temos que aprender também a identificar quando essa doença também nos pegou. Com o que a gente identifica? Com esse corpo maior, que eu vou continuar falando aí no vídeo. O próximo passo, que é o além da mente, é o próximo passo evolutivo. A nível mental, eu estou conversando com vocês usando códigos, nosso idioma. Além da mente, a gente não precisa mais disso. Então o que? Telepaticamente. Muitos de nós já estamos fazendo isso. Né? Ou seja, é onde você já sabe o que eu estou falando. É onde você já sente. Então já está usando, já está além da mente. Né? E nós temos que nos ancorar ali, nos fixar, identificar. Assim como nós usamos a mente para coordenar os nossos corpos físicos, para coordenar as nossas emoções, hoje eu estou meio triste. O que eu faço? Né? Eu vou ouvir uma música legal, vou me recolher um pouquinho, né? Até eu ficar bem. Então nós tomamos medidas racionais para ficar bem. Só que quando a minha mente está doente e eu não percebo porque eu estou a nível de solo com essa doença mental, se estamos começando a perceber o entorno, eu próprio, é porque você já está agindo, né? Desde de um ponto que as pessoas quiserem chamar nova raça, né? O próximo passo, né? O ser é de onde vêm as ideias, é de onde vem tudo que vai permear a tua mente. E nesse ponto, então, assim como nós somos, o emocional é superior ao físico e o mental superior ao emocional, então este, que eu ainda não dou o nome, as pessoas podem chamar de eu sou, mas ainda eu sou é bem além, né? É apenas um próximo passo, onde nós vamos nos conversar diretamente, telepaticamente. Não a telepatia verbal como aqui, né? Porque não adianta muita coisa se você vai falar com alguém, tem que, né, direcionar palavras, frases, aí começa a conversar mentalmente. Né? Não, conversar mentalmente por exemplo, você vai conversar com uma pessoa porque existe um motivo de interação. Um exemplinho bem básico. Estou com sede, quando eu chegar nessa pessoa ela já vai estar com um copo de água. Eu já vou saber onde está a pessoa com um copo de água. Então não vou precisar chegar numa casa, me dá um pouquinho de água que estou com sede. Eu vou estar passando lá, a pessoa vai vir, eu pego a água, tomo, agradeço, né? Só que é algo que nesse nível de solo que nós estamos, purulento, é difícil as pessoas imaginar o que é esse próximo passo. Mas assim, esse vídeo é para evocar isso porque nós já estamos alcançando, já está a cada dia sendo mais tátil. Porque para mim, ao meu entender, é uma realidade que está ancorando, né? E está ligado com essa transição planetária, que nós identificamos tudo isso, né? Então por que está existindo toda essa polarização? Como dizem, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Ou seja, tudo que acontece é perfeito, tem um motivo. E este mundo, como dizem o Planeta Escola, é um campo de teste, onde a gente vem e nos testa. Então acontecem coisas para que nós despertemos. É para que nós tenhamos essas percepções. Para que você possa testar o seu mental. Será que meu mental é facilmente envolvido por essas ondas que aí estão? Que me joguem para um lado ou para o outro da manada?
nós podemos identificar e passar a não julgar, a entender. Ok, eles estão doentes, mas aí eu vou chegar e vou falar que eles estão doentes, aí você está no mesmo nível da criancinha ali, que você sabe que a gente não pode chegar numa criancinha e falar o que aconteceu. Porque é nível mental. Eu não tenho como chegar curar uma doença com a própria doença, né? Me explico. Para curar essa doença mental que está, você tem que estar desse nível superior, né? Então, ou seja, é a pessoa, é o médico, a pessoa saudável, que vai curar o doente que está caído. O doente que está caído é a mente, é o nível mental. Então, esse nível nós não conseguimos, o nível de mente você não vai conseguir, porque vai dar embate. Ah, então você é do outro lado, né? E você é desse lado, você pensa assim, tal. Entende? Mais uma intervenção para dar um exemplo aqui. Por exemplo, um cachorro acidentado, um animal acidentado, e você vai fazer o resgate. Ele está ali, ele está com dor, e se você chegar e já botar a mão nele, ele vai te morder. Ele não faz isso porque ele é ruim, porque ele é mau. Ele está com dor, ele está acidentado, ele fugiu toda a lógica dele. Mesmo o dono, ele vai morder. Então, é exemplo de uma pessoa que está com essa doença mental que explode, né? Você não tem como chegar nela assim e colocar a mão, ou seja, o discurso mental. Ela vai reagir, né? Mesmo que violentamente às vezes. Entende? Vai ter que fazer esse resgate ao nível além da mente. Né? Nisso que eu estou tentando falar para vocês, que é o ser que já sabe o que é. Né? E isso não é algo novo, não é algo que estamos descobrindo, é algo que já estava aí, que os mestres já trouxeram, que Jesus é o que trouxe isso. Né? Que falava, perdoar, eles não sabem o que fazem, então assim, o cara já estava muito além. Né? Então quando ele chegava em um lugar, ele chegava com essa presença. Então como que cura? Emanando amor. Você entendendo, tendo compaixão pela pessoa. Eu falo, eu entendo a sua doença, eu entendo o que está afetando a sua mente. E o que afeta a mente, essa doença, que é a loucura, é a pior das doenças. Porque se meu corpo está doente, ele vai doer. Eu vou saber que meu corpo está doente, eu preciso curar, eu preciso fazer algo para melhorar. Mas aí quando a mente está doente, ela toma a pessoa e leva a pessoa para o buraco. Né? A pessoa ela se perde, não sabe nem que está se perdendo. Né? E quando vem a realidade, ela entra em choque, pode virar um ovoide. Então é a pior das doenças. Eu diria que aqui na Terra é a doença que nós viemos para curar, para estar curando. É a doença que nós estamos trabalhando. E aos poucos nós vamos percebendo essa doença, que aí está no ambiente, vamos percebendo como interagimos, como o meu mental interage com o mental coletivo. E o que fazer? A nível mental não dá. Então assim, emana compaixão, compreenda esses seres, essas pessoas que estão nessa situação. Né? Se as pessoas estão doentes, estão brigando ali como num estádio de futebol, time contra time, né? Torcedor contra torcedor, eles vão vir aquela briga, você vai ficar ali no meio? Você não vai, você sai. Então você se afasta e uma vez fazendo isso você vai ter uma maior visão do que está acontecendo, do que está, né? O que acontece naquele ambiente e assim, naturalmente nós temos compaixão, né? Por esses seres. Então eu penso assim, né? O que fazer com essa polarização toda, com essa doença mental que leva as pessoas ao estresse, às brigas, que são sinais claros de doença, né? Eu diria para confiar no todo, né? Confia na natureza, confia que tudo acontece e tem o seu motivo, né? Para estar acontecendo e sejamos agentes que traz a luz, né? Agentes purificadores, de limpeza, né? Não agentes que vai, né, colocar, como se diz, mais lenha na fogueira. E confiar, né? Não tem outra coisa para fazer. E uma vez se dando conta que nós estávamos também caídos ali, procurar levantar, né? Invocar uma certa lucidez, né? Pedir por isso, né? Falar, nossa, eu estava aqui no meio, estava inconsciente. E não é bem que necessário pedir, porque já está sendo dado esse auxílio, né? Nos dado esse auxílio para que despertemos e vejamos o que está acontecendo, né? Com mais lucidez.
Então, eu diria que aí é um claro sinal de despertar. Então, acho que é isso, né? Então, só recapitulando. Eu fiz ali algumas anotações, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Bom, então é isso mesmo. A doença mental, nós estamos envolvidos quando nós não identificamos a doença, mas estamos identificados com o que está acontecendo. Estamos identificados com a sociedade. Mas qual que é o mal estar identificado com uma comunidade, com a sociedade? Observa a sociedade, se ela é produtiva ou se ela é destrutiva. Hoje na Terra se está vampirizando o mundo, né? O que a gente faz aqui é legal, o que a gente está fazendo com o mundo. É um mundo de luz, de iluminação, de regeneração que queremos viver? Não é. Então é doente. E o mental está doente. E se eu estou identificado com isso, estou doente. Mas quando eu começo a observar e querer me desvencilhar, sair desse meio, dessa briga, né? Tentando não desbarrar em ninguém, a gente sai, respira um pouco, opa, uma parte superior de você te deu lucidez e está te tirando disso. Que eu falo, é você mesmo fazendo isso. Né? Então nós só precisamos trazer isso então para nossa mente, para que assim que você tenha então um físico curado, um emocional curado, também tenha uma mente curada. Né? E essa mente curada, ela não vai entrar em discussões. E nós temos um monte de ensinamentos sobre isso. Né? Eu vou jogar até algumas imagens aí, alguns memes, né? Também que chamam a atenção para isso. Né? Isso é bem transcendental, gente. É difícil alcançar, como eu falo, né? Eu estou usando a mente, né? É como se eu estivesse falando com vocês, como as pessoas que não ouvem, né? Que a gente tem que falar por gesto e tal. E não tem toda aquela riqueza, né, de trazer o que é, porque é algo que está bem além das ferramentas que estamos usando aqui. Né? Mas eu acredito que vocês compreendem, porque é o que somos. Nós temos essa capacidade, estamos entrando nisso. Quando fala nisso, às vezes as pessoas têm uma esperança de ir logo para o próximo passo, mas não é bem assim. Vamos com calma. Né? Apenas confia e continuem sendo agentes de cura. Né? Quando vem alguém querer fazer embate ou dizer algo que nós não gostamos, se afasta. É a melhor coisa a fazer. Né? Dá aquele joinha, que eu vou colocar o meia aí, dá o joinha e se afasta. Né? Não com desdém, com quem compreende. Né? Mas agora se você for querer bancar o superior, mas vocês estão doentes, estão loucos. Olha, nível mental, né? Você já está, então, te afundando, tem que se olhar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.